consegue entrar. Som tá alto, Babi? Peraí, deixa eu dar só boas-vindas aqui. Boas-vindas, bem-vinda, Imaculada, boa tarde. Lourenço, boa tarde também, seja bem-vindo. Linda Mia, acho que falou que é a Babi, né, Babi? Som tá alto, melhorou, Babi? Que eu tentei ligar aqui no celular e eu não sei se eu fiz alguma coisa errada aqui. Me fale. Ju, boa tarde, bem-vinda. Nilmar, bem-vindo também. Mames, bem-vinda. Aloísio, bem-vindo. Escritor Rogério Gozo, escritor Rogério Gozo, seja bem-vindo também. Ai, que bom. Sabe o que é, Babi? É que eu liguei a música aqui, que eu usava um app para fazer meditação e agora o app tá pago. E aí eu tive que fazer outras alternativas, né? Não, começou a chover aqui. Tive que fazer outras alternativas e eu liguei aqui o Spotify, então acho que deu problema no áudio. Obrigada por ter avisado, viu? Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Eu não consegui ver sua live ontem, Vitor, ao vivo, que a gente mudou o horário do Evangelho, mas eu assisti depois, tá? Valeu, muito obrigada por toda a reflexão ontem. Rô, seja bem-vinda, boa tarde. Gente, por que então, né? Vamos voltando aqui ao estudo, já que todo mundo entrou, tem bastante gente. Nós vamos começar hoje, né? Primeiramente, primeiro dia útil de 2021. Feliz ano novo a todos nós. Vamos começando aqui mais o estudo de um livro. E esse livro, né, acho que tem muito a ver com o que a gente busca nesse ano. 2021 pra gente é um ano de transformação, principalmente moral. Então a gente fala aqui, né, o Sinal Verde, ele é um livro que muita gente utiliza no Evangelho no Lar, porque são mensagens curtas, são vivências para que a gente possa refletir, pensar sobre a nossa conduta e sim ver como podemos ser melhores. Então é um livro que ele vem como uma cartilha, né? E ele é tão bom assim que as mensagens são todas do André Luiz, né? É esse livro aqui, para quem não conhece. Esse aqui é uma versão antiga que eu ganhei de presente de um amigo querido. Rosana, seja bem-vinda, boa tarde. E as mensagens são do André Luiz, mas o prefácio, como em muitos dos livros, é do Emmanuel. E eu vou começar com a leitura do prefácio, que eu acho muito importante, para a gente entender também qual é o objetivo do estudo aqui, né? Isa Lima, boa tarde, seja bem-vinda. Então, o sinal verde, como vocês já veem, né? Já dá uma dica aqui pela capa do livro, né? Que é um semáforo, um farol, uma sinaleira. Não sei como é que é no estado de vocês aí, na cidade de vocês, cada um fala de uma maneira, mas sim, é um sinal de trânsito, né? E que ele orienta a gente a seguir, né? Usar o sinal verde, como a gente conhece no trânsito. E aqui, mesmo para quem já fez Evangelho no Lar com ele, alguém já fez, se já avisa já se já foi feito, que é bacana também, porque muita gente faz com ele, porque a linguagem dele é simples, ele é rápido com as mensagens, né? Ele não é autoajuda, ele não é um romance, ele não é uma história, mas ele ajuda muito, né, nessa orientação para nós pensarmos. Tá, Pontinho, seja bem-vinda, boa tarde. E aí, nossa, começou uma chuva aqui, gente. Desculpa, é que tá dando um barulho aqui na janela. E a Rosana usou várias vezes já, falou que é excelente. A gente já usou, mas eu lembro, acho que a gente usou em PDF, eu não lembro, porque eu não tinha esse livro. Mas eu acredito que a gente já usou, sim. Muitos livros, né, são muitos anos de Evangelho no Lar e a gente acaba repetindo, e como Evangelho, né, toda vez que a gente lê, a gente tem uma interpretação diferente. E aí eu vou começar, gente, com o prefácio de Emmanuel para vocês entenderem. A Rosana falando que tá com ele na leitura de abertura do Evangelho, sim. Ah, isso é legal, né? É muito bom, muito bom. Então a primeira mensagem ela chama mesmo Sinal Verde. Vou ler aqui,
que é o prefácio feito por Emmanuel em 4 de agosto de 1971. Quem estava encarnado aqui em 1971? Eu não estava. Levanta a mão quem estava encarnado, que eu não estava não. Tava em algum lugar aí, só não sei se eu não estava aqui nessa vida não. Vamos seguindo aqui então. Sinal verde. Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemo-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Olha só, né, gente, para quem acompanhou a live ontem que eu fiz do Pensamento e Vida sobre o espelho da vida, que é a mente, tem tudo a ver com esse começo. Então a gente tá falando aqui, né, que todos nós sabemos, nós buscamos a paz. Nós buscamos estar bem, embora muitas vezes a gente crie tumulto, confusão, ou mesmo, né, retruque as pessoas e não acabe procurando essa paz, né, encontrando essa paz que a gente procura, mas a gente sabe dentro de nós que a gente precisa dessa paz para seguir em frente. Natália, somos espíritas, seja bem-vinda. Ida Sandra, seja bem-vindos, paz e luz. Juventude Vida, Carla, seja bem-vinda. Tô aqui lendo a introdução do sinal verde, tá? E aí ele compara, né, que as nossas ondas mentais são um oceano aqui. Porque a gente tá aqui dentro de casa, tá na rua, tá vendo notícia, tá vendo um montão de coisa. E a gente tá aqui sendo, né, estamos navegando nesse oceano de ondas mentais o tempo todo. Ora tô bem, ora tô mal, aí vem um pensamento, né? E qual que é o nosso impositivo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ajustar elas em benefício próprio, a gente tem que buscar esse equilíbrio. Aí ele continua, né? Vasto mar de vibrações permutadas. Então, não é só a nossa vibração, não é só o nosso pensamento. Eu tô com meu marido e filho, vocês estão aí, vocês estão no ambiente de trabalho, é todo mundo que cerca, né? Emitimos forças e recebemos-las. É uma troca, é uma permuta, como ela disse, né? Márcia Arruda, boa tarde, seja bem-vinda. E aí, né? O pensamento, ele é isso, é a base, é essa troca. Como ele diz, queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Então, nosso pensamento gera ideias que depois geram ações. E aí, uma ação e uma ideia e uma palavra que se fala, boa ou ruim, ela vai afetando tudo que está em volta. E a gente também, né? O que a gente escuta, o que a gente absorve também afeta tudo que a gente pensa. Às vezes consciente, outras vezes inconscientemente, né? Aí, né? Daí o imperativo de compreensão, simpatia, aprovação e apoio de que todos carecemos, para que a tranquilidade nos sustente o equilíbrio, a fim de que possamos viver proveitosamente. Aí, né, esse equilíbrio para a gente buscar, muitas vezes a gente tem que estar envolto num ambiente com pessoas que te tragam, né, o máximo disso, compreensão, simpatia, apoio, porque é muito difícil você ter o equilíbrio num ambiente que não está assim. E olha só, né, como a gente precisa desse apoio, a gente não consegue sozinho. E mesmo que seja ouvindo uma live no meio da tarde aqui, é um apoio, gente, não deixa de ser. A gente tem que buscar esse apoio o tempo todo para a gente ter o nosso equilíbrio. Instado por amigos, presentemente domiciliados na Terra, a escrever sobre o melhor processo de angariar vibrações favoráveis, de modo a que se lhes facilite a caminhada nas vias da reencarnação. André Luiz nos oferece esse livro.
Então, né, o que a gente pode fazer, né? Então, esse livro aqui, ele vem bem a calhar, vem bem com nossa necessidade aqui de 2021, porque a gente tem que encontrar esse equilíbrio, tem que encontrar essas boas vibrações, sejam nessas mensagens, sejam nessas reflexões, para que a gente busque esse equilíbrio dentro de nós mesmos. E esse livro vem para facilitar a nossa caminhada dessa busca, né? E por que não a gente não pode aproveitar, né? Tanto tempo atrás esse livro, mas olha a gente aí, né? 40 anos depois precisando desse livro. Fruto das observações de um companheiro desencarnado, hoje cultor da medicina do espírito, que é o André Luiz, né? Encontramos neste volume abençoada série de respostas a perguntas inarticuladas de quantos estagiam no internato da experiência física, indicando o rumo certo na viagem do cotidiano. Livro comparável a precioso formulário de receitas preventivas na garantia da saúde interior. Ensaio da imunologia da alma. Vacinação espiritual contra a queda nos complexos de culpa, dos quais nunca se sabe com que espécie de angústia, desequilíbrio, doença ou depressão se vai sair. Leiturados, sejam bem-vindos, boa tarde. E aí a gente pega, né, ele compara aqui com esse livro como se fosse um livro de receitas. Ah, João, acho que eu fiz a conta errada, né? Eu tô doida, gente, são 50 anos de 71. Perdão. Eu fiquei pensando aqui, eu tô meio doida hoje, gente, não repare. São 50, é verdade, olha só, meu Deus, olha a bobagem que eu falei, me desculpe. São 50. Faltou aqui a conta, foi mal, perdão. E ele pega, né, vamos voltar aqui, ele compara o livro com um formulário de receitas, como se fosse um livro de receitas, para a gente buscar essa saúde interior. Então a gente fica procurando, né, fórmula mágica na vida, a gente fica procurando a receita para o sucesso, a receita para uma dieta, a receita para resolver todos os nossos problemas, né? Marcelo Moraes, seja bem-vindo. Fátima, seja bem-vinda também, boa tarde. E aí ele chamou, né, esse livro de uma vacinação espiritual. Então é um livro que vai trazer pra gente essa nossa busca da nossa melhor conduta moral, como se nós estivéssemos nos vacinando, como nós estivéssemos ficando imunizados a alguns problemas. E quando a gente também se conhece, quando a gente começa a conhecer os nossos vícios e as nossas dificuldades, a gente meio que já sabe a nossa reação, né, a determinada situação. E é exatamente o que ele fala, né? Quando acontece esses problemas que a gente passa, e o ano de 2020 foi bem isso, né, pessoal? A gente despertou sombras que a gente não conhecia a nossa reação. E Wilton, seja bem-vindo, viu? Boa tarde. E 2020 trouxe isso pra gente, né? Essas sombras aí à tona, e a gente não sabe como que a gente ia reagir. Alguns ficaram mais eufóricos, ansiosos, outros acabaram ficando um pouco mais deprimidos, doentes fisicamente ou psicologicamente, mas, acima de tudo, em desequilíbrio. Todos nós, né? A gente fala muito aqui em casa, ninguém tá bem, não tá tudo bem, as coisas não estão bem, as pessoas estão precisando sim de ajuda, e é uma oração, é uma leitura de um livro desse, é alguma coisa que precisa ser feita. Então, não adianta falar, vamos pensar positivo que tá bem. Não, a experiência que a gente teve trouxe sombras à tona, trouxe problemas pra gente que estão aí pra gente agora se transformar de verdade. Então, olha o momento, né, necessário pra gente tentar buscar esse equilíbrio, tentar buscar essa solução, né, por meio da reflexão, sempre. Angelina, boa tarde, seja bem-vinda.
Rosana falando que despertou virtudes também. Olha, eu acredito que ela trouxe muita gente para o trabalho, né? E aí a gente acabou percebendo que enxugar as lágrimas do outro também, né, faz bem pra gente e também é o caminho do bem. A gente tentou buscar mais o caminho do bem. A gente abriu os olhos, né, para a caridade que nós precisávamos. E isso foi muito bom, você tem razão. São provações para o nosso equilíbrio e auto-iluminação. É verdade. E bom quem seguiu o caminho do bem, né? Porque muita gente também acabou piorando os vícios. Então, esse é o momento da gente revisar a nossa conduta. E se você foi um desses também, agora é o momento da gente despertar, da gente se transformar, né? Sempre há momento. Como atravessar as estradas do mundo, começando da própria casa até as eminências das nossas relações uns com os outros, nas quais somos naturalmente induzidos às mais profundas observações para assumir atitudes certas. Como adquirir a paz necessária a fim de vivermos servindo à utilidade e rendendo o bem, no bem de todos? Então, né, são perguntas aí que o Emmanuel deixa em aberto. E o que a gente mais procura, né, que é a convivência com nós mesmos, com os nossos familiares, que é onde a gente acaba tendo muito mais embates, muito mais percepções do outro, né? E como que a gente consegue essa paz íntima, essa paz interior, essa serenidade, que quando a gente tem ela em algum ponto com a gente percebe, né, como ele disse aqui, ela rende o bem, ela faz o bem de todos, ela traz coisas boas. Quando a gente segue um caminho no bem, a gente vê que também a espiritualidade acaba cuidando, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, né? Quem nunca ouviu falar disso? Mas até a gente despertar e conseguir essa paz, muitas vezes a gente não tem, né? Esse livro de receitas, esse manual de instruções. E esse livro ele veio com esse objetivo. André Luiz recordou com muita propriedade as leis do trânsito que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo, se devidamente respeitadas, e intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde. E lendo-lhes as páginas edificantes, ser-nos-á fácil anotar que em cada capítulo encontramos sinais de luz, descortinando-nos caminho claro, como dizer-nos que, se atacamos o princípio do bem ao próximo, tanto quanto desejamos o bem para nós mesmos, podemos livremente seguir adiante, guiando o carro da nossa vida para os domínios da elevação e do progresso, em paz com os outros e com paz em nós próprios, pela força inconspurcável da consciência tranquila. Emmanuel. E aí esse livro, né, vai trazer pra gente essas lições, elas são, deixa eu ver quantas são 50 lições que nós temos. Amanhã eu vou fazer a primeira lição. A primeira lição se chama Ao Levantar-se. Amanhã eu vou fazer a primeira lição dela. E a gente, né, nós estamos numa evolução ainda, somos ainda crianças espirituais e nós precisamos muitas vezes, né, perceber que precisa fazer o bem ao próximo para também sermos beneficiados. Essa conduta que a gente precisa ter com os outros, né, através da indulgência, através da tolerância. E muitas vezes parece um caminho tão simples quando a gente fala, mas muitas vezes a gente não pensa assim. Muitas vezes a gente se revolta contra as coisas, ou a gente se revolta no ponto de brigar, de criar um conflito, quando na verdade a gente pode sim colocar a nossa opinião em direção ao bem, de maneira mais doce possível, mas com firmeza.
E a gente pode sim guiar o nosso carro, né, em direção a essa conduta moral. Então temos que estarmos sempre atentos, né, essas leis divinas, essas leis do trânsito que a André Luiz aqui fala, que foi exemplificado, né, nesse livro. E eu conto com vocês, gente. Esse livro aqui, deixa eu até mostrar para vocês um pouquinho, que ele foi me dado. Vou tampar aqui um pouquinho, mas para quem conhece e conseguir ver, ele tem o autógrafo do Chico. Então, ela tá espelhada aqui, mas dá para vocês verem direitinho. E é isso, né? E aqui dentro do autógrafo dele, não era para mim, né? Obviamente, eu não conheci Chico pessoalmente, mas são nossos corações na amizade de sempre, né? Que ele escrevia tão lindamente a letrinha dele. E é com muita alegria que eu começo esse projeto. Eu conto com vocês, pra gente refletir, pra gente começar aí 2021 na direção desse caminho do bem, na direção da nossa evolução moral. Então, muito obrigada a todos que estão aqui, deixa eu anotar, Idair, Sandra, Aloísio, João Carlos, Vitor, Rosana, Carla, Imaculada, Roberta, Mames, Ju, Thaís, Angelina, Márcia, Marcelo, Babi, Isa e Rosângela. Então, sejam todos bem-vindos, gente, a esse projeto. Vamos, a partir de amanhã, começar, então, a leitura da lição 1 e vamos refletir aqui, né? Usar esse tempo que nós temos à tarde pra gente sempre refletir. São lições rapidinhas, elas têm por volta de uma página, então ela vai direto na nossa experiência, na nossa reflexão, e eu conto aqui com vocês para refletirem, para comentarem, para interagir e para a gente se ajudar junto a seguir no caminho do bem, porque sozinho a gente não consegue ir em lugar nenhum. A gente precisa, né, dessa vibração em conjunto. Então são 17 comigo, 18 corações aqui vibrando amor, vibrando o caminho do bem e contando um com o outro sempre. Então eu conto aqui com a presença de vocês. Eu conto também com quem estiver assistindo depois, também está sempre convidado a refletir depois e enviar o aviãozinho para quem quiser ouvir uma palavra, uma lição amiga. Rosana falando, Aloísio falando parabéns pelo projeto, obrigada por tudo, Aloísio. Rosana, gratidão por esses momentos de reflexão e partilha. Marcelo também agradecendo. Dair falando que são lições maravilhosas. E o João Carlos falando que convidou a Thaís para me conhecer. Ah, obrigada, muito obrigada, João. Eu vi você conversando com a Thaís e eu fico feliz que ela entrou, então. Thaís, seja sempre bem-vinda, viu, para acompanhar esse projeto. E também, não sei se você me segue ou não, mas também você fica convidada aí a seguir o perfil Amiga Espírita, seguir também o Encontro Espírita, que nós temos um projeto também com lives à noite. E eu conto com vocês aqui, gente, todo dia, 1h30 da tarde, de segunda a sexta, tá bom? Começando amanhã. Tchau, tchau, gente, muito obrigada, gratidão, fiquem com Deus e até mais.